E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para uma aula sobre dois instrumentos musicais, né, de corda, a qual me foram confiados explicar sobre, certo? Esses dois instrumentos, eles são a harpa e o monocorde. A gente vai dar início falando sobre a harpa, depois a gente dá uma palhinha sobre o monocorde, certo? Então, é o seguinte, a harpa, ela juntamente da flauta, é um dos instrumentos mais antigos da história, certo? E ela teria se originado ali do barulho, né, dos arcos dos caçadores, né, que faziam ao roçar na corda, certo? E ela tem sempre esse formato vagamente triangular, lembrando um arco de caça, certo? A gente não pode afirmar com certeza quando é que ela foi criada, mas a gente tem conhecimento através de algumas fábulas, poesias, trabalho de artes, que as harpas elas já existiam séculos antes de Cristo, na Babilônia e também na Mesopotâmia. Foram também encontrados desenhos de harpas em tumbas, assim como a do faraó Ramsés III, e em esculturas da Grécia Antiga, em cavernas no Iraque, que datam desde 2900, antes de Cristo, certo? Textos religiosos cristãos também afirmam que a harpa, juntamente da flauta, existia antes mesmo do dilúvio, certo? Então, aqui nessa imagenzinha, ó, deixa eu só voltar para vocês. Nessa primeira imagem está aqui uma harpa, muito bonita por sinal, toda trabalhada em madeira. E aqui nessa segunda imagem a gente tem algumas partes da harpa, né? Por exemplo, a gente tem o pescoço, tem as cordas, certo? Que vão normalmente de 47 a 48 cordas. A caixa de ressonância é essa parte aqui de baixo, onde tá sendo separado aqui, né? Tá sendo todo colocadinho aqui por essas setas, certo? E além da caixa de ressonância, aliás, para que serve a caixa de ressonância? Serve para que o som que saia, né, as ondas sonoras que são geradas pelas cordas, elas reverberem dentro da caixa e saiam com amplitude maior, ou seja, com um som mais alto, né? Porque simplesmente o som gerado pela corda não seria tão, digamos assim, audível quanto o som que sai de dentro da caixa de ressonância. Muito bem. Tem também os pedais. Essa parte aqui de baixo não está muito bem desenhado, mas enfim. O que esses pedais são? Eles foram introduzidos ali no instrumento por volta do século XVIII e fez ele ganhar uma extensão harmônica. O que é isso? É quando o instrumento ele consegue amplificar as notas oitavas acima. Por exemplo, um dó que a gente costuma ver ele grave, com esse pedal ele pode se tornar mais agudo, várias vezes. Então é para isso que serve. Normalmente são 7 pedais e esses 7 pedais eles correspondem um para cada nota. Um para o dó, um para o ré, um para o... e assim por diante. Certo? Só completando aqui, os pedais eles aumentam ou diminuem a extensão da corda. E aí é que a gente vai falar já um pouquinho na parte matemática, né? Que é a relação que tem da frequência com o tamanho da corda, mas a gente já vai falar sobre isso, tá? A harpa é bem simples, terminando aqui, a gente vai agora para o monocorde, tá? Ele também é um instrumento muito antigo, certo? É um instrumento musical, só que era muito usado para treinamento e laboratório, né? Também ele é composto por uma caixa de ressonância para poder, justamente como a harpa, o som, as ondas sonoras que saem da corda, que são geradas pela corda, possam reverberar dentro da caixa e sair com uma amplitude maior, sair mais audível, certo? Ele é composto basicamente por uma caixa de ressonância e uma corda, né? A palavra monocorde vem do grego e significa literalmente um fio, certo? O seu uso ele já era registrado desde o tempo de Pitágoras, justamente para poder estudar o cálculo da relação entre as vibrações sonoras. Na Idade Média, era também usado para afinação de voz e de outros instrumentos.
O monocorde ele pode ser usado para ilustrar as propriedades matemáticas da vibração musical. É um dos instrumentos mais fáceis, digamos assim, de representar essa matematicidade, a palavra que não existe. Mas esse lado matemático dos instrumentos, o monocorde é um instrumento muito bom para a gente iniciar os estudos físicos e matemáticos sobre a música. Por exemplo, quando o fio do monocorde está esticado, ele produz uma vibração, uma frequência particular, né, que a gente viu lá na parte de ondas estacionárias, que a gente chama de frequência fundamental e tal, enfim. Quando o comprimento dessa corda é dividido no meio e depois tocado, essa corda ela produz um tom 1/8 mais alto e vibra a uma frequência 2 vezes maior. Ou seja, é o que eu tinha falado com a harpa também. Ele diminui ao meio a extensão da corda e a frequência aumenta 2 vezes. E assim por diante. Se eu diminuir aquela metade ao meio, a frequência vai aumentar 4 vezes. E assim por diante. Certo? Partindo agora um pouquinho para a parte matemática, a gente tem que descarregar, né? A gente tem que... O princípio matemático, tanto da harpa quanto do monocorde, é praticamente o mesmo de todos os instrumentos de corda. Ele consiste em uma onda estacionária presente em cordas, né? Que se movimentam de acordo com os modos de vibração, que a gente viu lá na parte dos harmônicos, né? Eles dependem justamente da quantidade de ventres que essa onda tem, certo? A onda que é gerada por essa corda tem. Além disso, a gente tem essa formulazinha aí embaixo. Essa fórmula primeira, essa daqui, ó, é o que a gente já conhece lá do comprimento de onda, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período, ou seja, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, então o comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência. E a segunda fórmula que a gente tem é lá das ondas estacionárias sobre os modos de vibração, né? Que é essa aqui, que diz que o comprimento de onda é dado por 2 vezes o comprimento da corda, dividido pelo número de ventres que a onda tem, certo? Igualando essas duas fórmulas, a gente encontra essa fórmula aqui. O que essa fórmula nos dá? Ela nos dá uma relação entre o tamanho da corda e a frequência que essa onda vai vibrar, essa corda vai vibrar, certo? Então, vamos só fazer um exercício mental. Se eu diminuir essa corda, o que vai acontecer? Se eu diminuo essa corda, aqui, ele está no denominador, o que vai acontecer? A frequência vai aumentar. Logo, teremos um som muito mais alto, certo? Agora, se a gente aumentar o tamanho da corda, o que acontece com a frequência? Ela diminui, justamente causando um som mais grave, certo? Então, agora a gente vai ver um videozinho, um trecho, né, sobre um curta-metragem da Disney que se chama Donald no País da Matemática. Ele é bem interessante. É curtinho o trecho que eu peguei, mas vai ser bem interessante para a gente ver. Olá, Donald. Sou eu. Aonde estou? No país da matemática. País que é matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é sobre intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei, Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima.
Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2:1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Por fim, como vocês viram, é um videozinho bem legal, certo? Fala ali sobre a relação de Pitágoras com a música, a matemática, né? Então, é muito interessante que a gente tenha vídeos desse tipo, infantis, né? Traz muito a criança para o lado da matemática sem achar que é chato, né? Então, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.